Fafnir realmente usou uma técnica de batalha. O público exclamou. Que chato! Leylin passou pelo golpe do oponente enquanto sua espada de madeira perfurava para a frente. Técnica de batalha, carga. Uma força imensa atingiu Fafnir, fazendo com que seu enorme corpo voasse como um saco de areia. No entanto, o ataque de Leylin ainda não terminara. Ele pareceu se transformar em uma rajada de vento, se aproximando do homem corpulento que estava no ar *crack. Crash. Sons aterrorizantes de ossos quebrando foram ouvidos. Quando Fafnir caiu, seus braços e pernas estavam todos torcidos em ângulos estranhos, e ele até desmaiou. Como é? Eu passei? Leylin olhou para o juiz, que parecia atordoado. Oh! Eu anuncio que Lei passou neste teste. Ele finalmente disse, como se tivesse acordado de um sonho. A multidão ao redor começou a fazer um tumulto. Leylin se importava pouco com isso e foi até o balcão. Desta vez a multidão abriu um caminho automaticamente, respeitando os fortes. O velho riu enquanto perguntava, eu não cometo erros com frequência. Kid, algum interesse em aprender aqui por um período de tempo? Não, obrigado. Eu ainda tenho algo urgente para fazer. Leylin tinha visto que esse homem velho tinha cerca de 10 anos como guerreiro. Isso era muito bom, mas ele quase matou uma dúzia de guerreiros de alto nível nos mares exteriores. Bem. Suspiro, jovens hoje em dia. O velho atirou letárgico a Leylin, bem como um pedaço de pergaminho. Este é o seu distintivo e verificação do guerreiro. Isso vai ser 2 cronas prateadas. Este foi um pouco caro demais e parecia ser de propósito. No entanto, desde que ele foi muito eficiente, Leylin pagou a conta e saiu rapidamente. Depois de sair da guilda dos guerreiros, Leylin foi até o Mercenary Guild na porta ao lado. O ouro atrás do balcão revelou um sorriso profissional, Welcome. Posso saber se você está aqui para fazer uma missão ou solicitar uma remuneração? Estou aqui para me candidatar a ser um mercenário. Leylin afirmou seu propósito. Por favor, vá para o contra número 3. A inscrição para se tornar um mercenário foi muito simples e exigiu apenas a prova da profissão. Depois de ver o distintivo de 5 lutadores de Leylin, a pessoa encarregada do contra-ataque 3 ajudou-o alegremente com a prova de ser um deles. Como um novato, Leylin não tinha escolha senão se tornar um mercenário de grau de cobre, que era o posto mais baixo. Somente depois de completar várias missões ele poderia avançar. No entanto, sendo verificado como um mercenário e profissional, ele poderia entrar nas grandes cidades no futuro. Para Leylin, que olhava para se tornar um deus, concentrar-se em aumentar seu ranking de mercenários era uma piada. Desde que meu caminho está agora decidido, o próximo é ir para o reino Dambrat e estudar na Guilda dos Magos. Ou eu deveria ir para outro país. Dizem que a cidade do Luar, no norte, tem toda uma série de informações sobre magia. O dono da cidade pode até ser alguém escolhido pela deusa da trama, e muitos de seus feitiços mágicos avançados podem ser comparados com os elfos. Eu posso considerar treinar lá por um tempo. Informações sobre feitiços de alto nível neste mundo eram altamente confidenciais, e se Leylin quisesse obter esse conhecimento, ele teria que entrar em algumas grandes organizações para ser reconhecido. Claro, ele também poderia ignorar isso e se concentrar em aumentar primeiro o seu ranking de feiticeiro. No entanto, sua batalha poderia então ser lamentável. Se um feiticeiro de alto nível apenas compreendesse alguns feitiços, isso seria uma desgraça para todos do mesmo nível que ele. Pensando nisso, gostaria de saber se os modelos de magias de graus variados no mundo dos magos podem ser modificados para serem usados no mundo dos deuses? Mas a quantidade de tempo necessária para isso seria muito aterrorizante. Leylin tinha um plano provisório para tornar o caminho dos magos disponível para o mundo dos deuses. Foi um caminho abrangente que se centrou em torno da verdade, e de todos os caminhos para o poder era muito flexível e adaptável. Era plausível conduzir pesquisas sobre a produção de magos no mundo dos deuses, pessoas que poderiam lançar feitiços sem o VAV. No entanto, isso exigiria muito poder de processamento. A maior parte do AI
Os recursos de Chip estavam concentrados na análise do VAV, em uma situação em que não havia tempo livre para executar simulações nessa área. Ele só poderia arquivar seus planos por enquanto. A pesquisa sobre lançar feitiços sem o VAV é definitivamente um enorme tabu no mundo dos deuses. Temo que só serei capaz de fazer algo nesse campo depois que me tornar uma lenda. Leyline acariciou o queixo, mas, se sou capaz de obter informações sobre isso, mesmo que incompletas, uai. A taxa de análise do chip será aumentada em grande quantidade. Tenho certeza de que havia muitos magos participando da Guerra Antiga que tinham os mesmos pensamentos que eu agora. Enquanto pensava nisso, Leyline entrou no salão da missão no Mercenary Guild. Numerosas grandes lareiras estavam acesas no local, fazendo o salão parecer acolhedor. Os muitos mercenários foram divididos em suas próprias panelinhas. Alguns estavam bebendo e se divertindo, enquanto outros olhavam para o enorme quadro de missões no centro do salão, discutindo as coisas entre si ocasionalmente. O aroma de rum forte, junto com a carne assada e o pão, permanecia no nariz de Leyline. Missão de alto nível, expurgando ogros. Apenas grupos mercenários que são classificados em ouro e acima podem levar isso em consideração. Esta missão estava no topo do quadro, escrita em grande fonte em negrito. As grandes recompensas fizeram muitos mercenários babarem à vista, mas poucos se atreveram a seguir em frente. Sim. Ouvi dizer que um monte de ogros migrou para um dos principais caminhos para a capital. Eles já atacaram inúmeras caravanas e transeuntes. Não é de admirar que as recompensas sejam tão abundantes. Ouvindo os mercenários cercados sussurrando entre si, Leyline compreendia melhor a missão. Uma tribo ogro? Não admira que seja uma missão de alto nível. Leyline assentiu para dentro. A classificação dos mercenários era muito simples. O mais baixo foi o cobre, seguido por prata e ouro. Os mercenários de ouro já eram de alto nível e possuíam uma experiência imensa, e geralmente eram profissionais poderosos. Acima de ouro rank, foi dito ser mitril e platino. No entanto, em geral, eles não seriam em tais pessoas uma cidade pequena como Emon City. Grupos mercenários classificados como ouro eram tropas poderosas com numerosos mercenários de ouro. Somente esse nível de força seria eficaz contra uma tribo ogro. Leyline olhou para o fundo do quadro de missões. Havia muitas missões para limpar ogros aqui e ali, desde os xamãs de ogros mais poderosos até os poderosos. Tudo o que era necessário fazer era trazer de volta as orelhas como prova e a dificuldade era menor. De vez em quando, alguns mercenários passavam para discutir antes de assumir as missões. Uma tribo de ogros em grande escala tem mais de 200 ogros. Os xamãs terão linhagens, com habilidades similares à magia. Além disso, os próprios ogros são resistentes à magia, murmurou Leyline para si mesmo. Eu não serei capaz de lidar com isso sozinho, a menos que eu pegue o longo caminho. No entanto, isso vai consumir muito tempo, e eu precisarei passar por algumas regiões perigosas, e o perigo não é tão diferente das tribos ogras. Existem até tribos Drake lá. Parece que vou ter que esperar que alguns grupos de mercenários de larga escala concluam missões ou participem de alguma caravana. Leyline murmurou para si mesmo. Ele estava se preparando para ir à capital e, mesmo sem a carta de recomendação de Ernest, ele tinha poder suficiente para entrar na Guilda dos Magos. Lá, ele seria capaz de obter as informações mais recentes e similares. Além disso, mesmo que eu me prepare para viajar para o norte para treinar, eu definitivamente preciso passar pelo reino de Dambrak. Leyline suspirou. Ele foi até o balcão da recepção perto dele pertencente à guilda, me dê cidra. Há alguma missão em breve que me leve à capital? Os melhores seriam aqueles com grandes grupos. Eu quero algo seguro. Quando ele disse isso, uma coroa de prata apareceu em sua mão, emitindo uma luz tentadora no ar. Você tem assuntos urgentes para atender na capital? Isso não é problema algum. Uma grande caravana está indo para lá em breve, e eles estão recrutando pessoas por causa daqueles miseráveis ogros. Vendo a luz nas mãos de Leyline, o atendente engoliu em seco e depois respondeu. Um tirano como Leyline obviamente obteve detalhes mais abundantes e específicos. Depois de definir um horário com o atendente, Leyline foi para a entrada do Mercenary Guild.
As ruas de Emon City eram muito desoladas, provavelmente tendo a ver com o golpe duplo com o comércio marítimo e os ogros. Vendo as muitas lojas que estavam fechadas, Leylin estava prestes a voltar para meditar em sua estalagem quando uma pessoa vestida de cinza bloqueou seu caminho. Senhor, por favor, me chicotear implacavelmente. Na frente de Leylin estava uma jovem mulher de vestes cinzentas. Ela era bonita e vestia roupas grosseiras de pano de saco, e também havia muitas cicatrizes no pescoço e nos punhos. Atualmente, ela estava na frente dele com um olhar de antecipação, duas mãos segurando um chicote espinhoso. Os numerosos espinhos minúsculos pareciam extremamente sinistros nele. Ela parecia pura e santa, pronta para morrer por uma causa justa, e tinha uma determinação que só pertencia a seguidores enlouquecidos. Houve até uma sugestão de antecipação. O que há com isso? Uma armadilha. Os olhos de Leylin passaram pela mulher louca e pousaram em uma garotinha ao lado dela. Ela estava segurando uma caixa de doações da igreja, e depois de notar que sua atenção estava nela, ela especialmente sacudiu a caixa de tal forma que as moedas dentro dela fizeram ruídos aguçados e nítidos. Leylin viu um estranho emblema sagrado no peito da menina. Então você é um padre da Senhora do Chicote. Felizmente, Leylin tinha visto muito no mundo e reconhecido sua identidade. Sim. Por favor, ajude com o nosso ritual de oração e permita que minha alma obtenha redenção através do sofrimento. A fêmea respondeu seriamente, e então enfiou o chicote nas mãos dele. Eu. Leylin estava completamente sem palavras agora. Ele queria fugir, mas os transeuntes não pensaram nisso. Alguns até olharam com sorrisos conscientes.